Olá, sejam bem-vindos ao Decodificando Infâncias, um podcast dedicado para transformar conhecimento em prática e auxiliá-los no processo de entender cada detalhe do desenvolvimento infanto-juvenil, buscando compreender o cuidado, o estímulo e a transformação de cada pessoa, de cada indivíduo. Estamos aqui com a Elisiane, que fará parte do nosso podcast. E para a gente iniciar esse momento, eu vou pedir para a Elisiane se apresentar, falar um pouquinho de como foi a trajetória, como que entrou nesse campo terapêutico. Olá, como ela disse, eu sou a Elisiane, sou professora, iniciei minha trajetória acadêmica no ano de 2006 ainda, atuando em instituições como ONGs. Eu era professora de língua portuguesa, de geografia, de matemática e oferecia recursos para os alunos carentes que queriam prestar vestibular na época. Então foi um período muito curioso e bem naquele período ali, no comecinho mesmo, eu com meus 2 filhos, eu carregava os 2 pequenininhos e eles dormiam debaixo das cadeiras, nos sofás, nas poltronas, aonde tinha lugar, e o pessoal era bem acolhedor. Mas o grande detalhe desse acolhimento, na minha perspectiva, se deu exatamente pela limitação dos alunos em relação à busca daquilo que eles queriam identificar, Isa. Tá? Então, havia muitas dores. Essa é que é a palavra correta. Então, o seu interesse pelo campo terapêutico surgiu com a dor desses alunos de áreas mais carentes. Sim, exatamente. Mas, na verdade, ele acabou se consolidando dentro da graduação. Quando eu passei, na época desse período, isso já por volta de 2008, tá? Quando professora da graduação e eu lecionando matérias de conteúdo mais de raciocínio lógico, vamos dizer assim, porque eu era professora de contabilidade de custos, de finanças. Então, eu percebi que esses alunos, eles não conseguiam entender a minha linguagem. Então, aquela linguagem muito técnica da minha parte, talvez até porque eu vivia o mundo corporativo e respirava o mundo corporativo, fazia com que existisse uma separação de mundos entre eu e os meus alunos. Foi o momento em que, então, eu fui buscar ali uma melhora, uma evolução no meio do aprendizado. Então, aí eu busquei e encontrei a psicopedagogia. E foi dentro da psicopedagogia que eu me identifiquei como pessoa, como ser humano e como alguém que de fato quer construir um mundo melhor. Maravilha. Então, eu sou Isabelle, eu sou filha da Elisiane, entrei no mundo terapêutico através dela, observando, compreendendo como funciona, mas nesse período eu também trabalhava aí com reforço escolar de algumas crianças que faziam parte ali do meu meio. Então foi uma junção de 2 paixões. Devidamente apresentadas, psicopedagogas que vos falam. Hoje o nosso tema está voltado para a comunicação entre pais e filhos. Então, para a gente começar, para você, quais são os maiores desafios da comunicação entre os pais e os filhos? A questão, Isa, está muito atrelada na percepção do adulto e da criança ou do adolescente, portanto, dos filhos, tá? E essa linguagem, ela se torna pouco evidente justamente por conta do excesso de cobrança em que os pares, no caso os pais, exercem sobre os filhos. Para os filhos, essa cobrança ela vem numa forma de controle, tá? Então, você arrumou sua cama? Larga esse celular, sai do videogame, por que você não arrumou não lavou a louça? Já fez a sua lição? E isso tudo para eles é uma forma de controle. Quando, na verdade, o que eles querem é uma forma de escuta. É fazer com que o pai ou a mãe, ou ambos, tenham um momento de acolhimento, de afetividade, para que possa fluir uma linguagem do tipo, como foi seu dia?
não tem essa troca, né? E isso é o que gasta. E aí esse filho, essa filha irritado, acaba aí se isolando, se afastando desse contexto. O pai estressa, a mãe estressa. E o clima dentro do ambiente familiar fica acalorado, pra gente não dizer que fica tenso. Sim. E sem contar também a questão do tempo, né? Sim. Hoje em dia as famílias, elas têm uma rotina muito carregada, muito agitada. Crianças pequenas já ficam períodos integrais na escola e não por opção, às vezes realmente por necessidade. Pais que trabalham em período integral. E aí esse tempo de qualidade entre pai e filho acaba sendo muito menor do que o que seria bacana para a gente trabalhar uma comunicação efetiva. Exatamente. E dentro desse contexto que você traz, com tanta riqueza de detalhes, a gente está falando de que o alicerce, que é o contexto de vida, que é a emoção propriamente dita, e a linguagem, elas ficam amplamente impactadas. E tal impacto é o que cria a barreira entre as gerações. Portanto, uma barreira invisível na comunicação de pais e filhos. Muito bacana. E para você, Liz, como terapeuta, quais são os erros mais comuns nesse campo da comunicação entre os pais e os filhos? Se trata exatamente da questão do controle, Isa. Porque isso eu tenho percebido dentro das terapias, tá? Em cada uma das sessões. E você também, como terapeuta, você sabe do que eu tô falando. Você tá com uma bagagem de pacientes aí, de aprendentes, que são mais infanto e juvenis, enquanto eu carrego um pouco mais dos adolescentes já caminhando aí para a fase adulta. E as queixas, curiosamente, são as mesmas. O meu pai, a minha mãe fala que eu tenho que melhorar, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer. Só que a questão das dores que eles me trazem, que aí eu vou falar especificamente do meu lado, se refere exatamente ao fato de que eles não possuem a escuta devida no ambiente familiar. E ali é onde fica aquela dor, que aí eles ficam remoendo e ficam pensando naquilo de uma forma a se torturarem. Porque o pai e a mãe, quando eles estão na fase de adolescentes, não pré-adolescentes necessariamente, mas embora ocorra com muita frequência, mas quando eles já são adolescentes, então a gente está falando ali de 13, 14, 15 anos e até 18, 19, eles acabam sendo cobrados como se eles fossem adultos de 30 anos. Eles são cobrados de uma maturidade emocional que eles não possuem. Exatamente. E justamente aí é onde mora a dor. É nesse canto que eles não conseguem apresentar o momento de fala deles, porque eles saberão que ao falarem, eles serão amplamente julgados. Sim. Então, eles acabam buscando esse apoio fora de casa, né? E até essa questão do julgamento, a gente também observa muito na questão dos pais que minimizam os sentimentos dos filhos, né? Então, não é para tudo isso, não tem necessidade. E não necessariamente. Aquele sentimento que aquela criança, aquele adolescente está sentindo, para ele é exatamente aquilo. Então, por mais que nós não concordemos como pais com a situação, com o sentimento, a gente valida o sentimento, a gente abraça o sentimento, dá um norte para essa criança, para esse adolescente dentro desse campo, mas dentro desse norte a gente direciona o que efetivamente deve ser direcionado. É a conduta do adolescente que não foi bacana? Então, a esse ponto a gente direciona. E também a questão rotinas aceleradas, que a gente já falou, e o uso excessivo de telas. Exato. E aí, só voltando na questão que você traz mesmo do envolvimento com o vínculo familiar, quando a gente fala dessa condição, e o que eu citei um pouquinho antes, que foi a questão das barreiras emocionais invisíveis, que aí a gente fala de degraus que são construídos, nós estamos falando de medos. E esses medos farão com que haja um comportamento ríspido
das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes para com os seus pais. E é claro que eles, por serem autoridades, e aí eu me refiro aos pais, nós estamos falando de um impacto negativo, né? E esse impacto vai acontecer de uma maneira muito clara, o fechamento da escuta. Então, haverá duas grandes possibilidades. Nesse momento, a gente chega aí numa verdadeira encruzilhada, que é a questão do autoritarismo, onde o pai e a mãe ditam a regra e você obedece simplesmente, ponto final. Ou entra na questão da negligência. Já cansei, vai. Deixa fluir. E aí, nenhum dos dois caminhos, né, levarão a resultados assertivos. Aí precisa ponderar de maneira significativa. Então, aproveitando esse gancho, existe um modelo que, esse modelo serve para todo mundo dentro da aprendizagem? Ou para cada família existe uma adaptação? A comunicação ela tem que ser diferente? Existe, Isa. Dentro do campo terapêutico, nós falamos que o modelo democrático que é o melhor reconhecido e também o mais assertivo, tá? Então, o que é o modelo democrático? É quando eu ofereço um momento de escuta sem julgamento, que é exatamente o que a gente faz dentro das terapias, dentro da sessão. Eu convido esse paciente, esse aprendente, para que ele me relate aquilo que ele está sentindo nas suas percepções, nas suas sensações, quais são os seus pensamentos que estão conflitando de maneira interna. Mas para chegarmos neste ponto, é claro que eu terei que intercambiar. E para poder fazer isso, agora eu vou ter que exemplificar aí por meio da neurociência, se você me permitir, claro, tá? Com certeza. O ser humano, ele possui o cérebro, tá? Obviamente. E nós temos no lado direito do cérebro, que é chamado de hemisfério direito, o campo da imaginação, da criatividade, da fantasia, da ludicidade. E no hemisfério esquerdo, o raciocínio, a resolução de conflitos, a estratégia, o campo de aprendizado, tá? Isso Perfeito. É para que os pais e quem estiver nos vendo e nos ouvindo possa conseguir entender isso de uma maneira mais clara. Sim. Eu nunca vou poder chegar numa adolescente, numa criança ou até mesmo em um adulto indo diretamente para a dor dele, tá? Então, eu terei que trabalhar o acolhimento. E esse acolhimento, ele requer um campo de ludicidade, de fantasia. Portanto, nós iniciamos os trabalhos sempre pelo lado direito. Então, eu convido esse paciente, esse aprendente, para que ele possa brincar. Então, ele oferece uma disponibilidade com um jogo lúdico. O jogo lúdico, embora para ele seja qualquer jogo lúdico, eu também posso fazer uma proposta, então já sugiro inicialmente, e a partir daí nós vamos começando uma conversa com um acolhimento, com escuta, com carinho, sem julgamento, e ao mesmo tempo provocando estados de questionamentos para que essa pessoa possa refletir, porque muitas vezes, Isa, o que eu observo também é que as pessoas elas vão falando e à medida que vão falando elas acabam se ouvindo e ao se ouvirem elas questionam e se põem aí num estado de eu não tinha pensado nisso e muitas Sim. vezes elas trazem as respostas que às vezes são inconscientes. Perfeito, muito bem. E dentro do campo terapêutico, qual o caminho que você acredita que seria o ideal para esses pais para lidar com um conflito ali entre uma divergência de comunicação sem que provoque uma briga, sem que os calores fiquem aflorados ali dentro de casa? Bem, vamos falar dos pais, né? De um modo geral, pai e mãe, que aí a gente fala de uma linha mais parental. Nós seguimos um modelo social onde a mãe trabalha para complementar a renda familiar, até por questões, sejam financeiras, seja de sonhos em conjuntos, tá? Sim.
E como você bem citou logo no início, muitas dessas crianças acabam passando uma boa parte do período dentro das escolas, né? Então, as escolas, elas exercem aí um poder significativo de contribuição social para a evolução dessa criança. A gente fala contribuição social, mas a gente está abraçando toda a questão biopsicossocial, tá? E o que é isso? Nós estamos falando de uma condição onde os pais não conseguem mais atribuir a ótica da cultura, dos valores, e eles vão chegar em casa com essa criança e vão atribuir elementos de estresse, de preocupação, de desgaste, muitas vezes exercidos pelos seus campos profissionais. Esse filtro tem que existir, tá? Isso é um fato. Então, da mesma forma que o pai, a mãe, ele chega como um profissional dentro do seu ambiente de trabalho, ele tem que deixar a preocupação dele e as dores dele para fora da empresa, para ele exercer essa função profissional. No ambiente familiar, isso também tem que acontecer. Essa dor profissional, essa pressão profissional deverá deixar de existir dentro do ambiente familiar. Porque muitas vezes a criança, o adolescente, ele absorve aquilo, porque ele percebe a maneira ríspida, muitas vezes, que os pais trocam informações, para a gente não dizer farpas, né? Então, fica todo mundo muito acalorado. E isso prejudica. Portanto, a gente está falando de uma linguagem que necessita ser adaptada para que todo mundo possa falar. Sim. Então, uma adaptação seria um excelente caminho aí para a gente conseguir lidar com essas divergências de opiniões sem criar um ambiente de briga, né? E um assunto que a gente conversa com frequência dentro do ambiente terapêutico. A diferença nos desafios entre os filhos aí por faixa etária. Então, quais são as diferenças de comunicação para uma criança, para uma adolescente? Tem essa diferença? Tem. E isso acaba sendo bem complexo para as famílias que possuem mais do que 2 filhos, claramente, tá? Sim. Porque se eles possuem faixas etárias diferentes e ao mesmo tempo com uma distância significativa de um para o outro, as famílias elas tendem a adultilizar o mais velho e a infantilizar o mais novo. E o inverso também pode acontecer. Isso vai provocar distanciamento afetivo entre os irmãos. Portanto, disputas de brigas, ciúmes, intrigas, desavenças. E as famílias vão falar, mas é normal, de irmãos. E as famílias trazem ainda um contexto de falar assim, mas ele puxou o pai, ele puxou a mãe. Gente, eu tenho a impressão que essa é uma falha gigantesca que nós pais fazemos. Porque qual é o objetivo de um filho, de uma filha? É se parecer com o pai e com a mãe. Sim. E se o pai e a mãe, eles são elementos estressantes, vivem desgastados, são pessoas irritadiças, então, como você vai buscar um estado de comunicação com uma linguagem assertiva se ele parece com o pai, por exemplo, né? E aí já fica aí uma dica excelente. Não diga que o seu filho é irritado igual a mãe. Isso não é isso para ele é um elogio. E ele não vai querer mudar se ele é parecido com a mãe, porque é o objetivo dele, é ser parecido com o pai, é ser parecido com a mãe. Então, se são características que não são bacanas, não utilize a expressão é parecido com o pai, é parecido com a mãe, porque você está reforçando este comportamento. Perfeito. E aí, quando a gente olha isso sobre a ótica terapêutica, nós chamamos isso de reforçamento negativo, tá? Reforçamento negativo é quando a gente reforça algo errado de maneira inconsciente, a gente achando que vai ajudar aquela criança, aquele adolescente de forma momentânea. Perfeito. E como faríamos esse equilíbrio entre a autoridade e a permissividade? Nós estamos falando de esforço, Isa. Sim. Nós falamos de constância. Nós falamos de elaboração, muitas vezes de rotina. Então, inicialmente, ainda há pouco, nós falamos sobre as cobranças, muitas vezes, que os pais exercem sobre os filhos. Seja
em ajudar nas tarefas domiciliares, seja na sua própria preocupação e empenho nas tarefas escolares, que muitas vezes essas crianças não se aplicam porque ficam numa dependência de um adulto para poder supervisioná-la, direcioná-la, enfim. Mas nós precisamos aí, de um modo geral, de uma elaboração de rotina, e muitas vezes essas famílias não possuem uma rotina adequada. Com frequência. Exato. E isso acaba sendo um prejuízo. Então, assim, nós vivemos um dia de cada vez, ok, isso é um fato. Mas eu não ter uma rotina aderente, isso acaba prejudicando tanto a minha pessoa na condição física e orgânica, quanto emocional e mental. E isso vai refletir na evolução das crianças, dos filhos que fazem parte do convívio dessa família. Portanto, a gente tem uma família que dentro do campo terapêutico nós chamamos de disfuncional. Portanto, ela funciona, mas de maneira irregular, não tem uma aderência. Então, vou citar um exemplo para que fique mais claro. Eu tenho uma família em que os filhos acordam no período da tarde, eles estudam no período da tarde, e ao estudarem, eles dormirão muito tarde. Então, a família, a casa em si, dorme por volta de 2, 3 horas da manhã. Enquanto o filho, por exemplo, de 13, 14 anos, está diante do videogame, quando ele chega da escola por volta das 7 horas da noite, ele vai jantar por volta das 10 horas da noite. A criança, que é a irmãzinha a irmã desse adolescente de 3, 4 aninhos de idade, então a gente está falando de uma margem de idade aí significativa, tá? Segue o mesmo ritmo, só que ela fica no tablet, ela fica no celular, que é o momento que ela chegou da escola, enquanto a mãe e o pai estão organizando a casa, essa criança fica ali no celular, enquanto o irmão mais velho está no videogame. Quando a família vai jantar, já é por volta de 10 horas da noite. A gente precisa de um tempo aí para que o organismo possa elaborar o processo digestivo. Nessa questão, a família não se reúne nem para jantar. Então, é cada um no seu espaço. Então, para a criança, a mãe põe a comida na boca. Ou por vezes todo mundo na mesa, cada um olhando o seu próprio celular. Sim, né? também. E aí tá só diante ali, então eu pego essa folha simulando como se ela fosse o meu prato de comida. E eu estou aqui diante dela comendo, mas eu estou aqui com o microfone simulando que é o meu celular ou o meu dispositivo eletrônico. Então eu tô aqui. A minha preocupação pouco se refere ao meu prato. A minha preocupação, a minha atenção propriamente dita está concentrada aqui. Então eu não sei o que eu comi. Meu processo digestivo ele vai ocorrer, mas haverá falhas. E essa criança, após 50 minutos, 1 hora, ela vai sentir fome. E é fome de besteira, fome de comer porcaria, fome de comer carboidrato, de querer açúcar à noite. Isso acontece, tá? Tem inúmeros casos clínicos que ocorrem dessa forma. Isso é disfuncional. Porque o que é funcional? É a janta ocorrer ali por volta de 7 horas da noite. Tá? Mas meu filho tá chegando nesse horário, ok. Mas vamos tentar organizar. E essa criança, ela vai acordar às 11 horas da manhã, não almoça. Ele vai tomar um cafezinho para ir para a escola, porque ele entra na escola 1 hora da tarde. Sim. Tá? Não teve tempo sequer de fazer uma atividade. Então, essa criança vai sofrer um prejuízo acadêmico. Isso eu estou me referindo, por exemplo, ao adolescente. E no caso da criança pequena, essa criança ela vai ter um comportamento aversivo no meio social. Por quê? Porque ela vai estar mais agitada. Possivelmente um aumento de cortisol. Isso vai prejudicá-la na interação, no entendimento e na elaboração de atividades, né? Até dos mandos que a professora fizer. Então, assim, é nítido que uma questão só relacionada à comunicação já vai puxando várias outras vertentes que podem trazer N prejuízos e N condições para a família, para o adolescente, para a criança. E pensando nessa linha de raciocínio, quando procurar ajuda dentro aí desse campo comunicativo? Em que momento a família deve falar assim, isso aqui não tá bacana, preciso de um apoio terapêutico para me ajudar nessa etapa? Bem, a família, na verdade, ela quase nunca observa isso
por iniciativa. Ela precisa sempre de um empurrãozinho, tá? O empurrão quase sempre vem dentro da ordem escolar. Então, geralmente, a escola observa que aquele aluno, aquela aluna, ela possuía um limite ali de desenvolvimento e esse limite acabou tendo uma queda. Sim. E nessa queda, a professora ou a coordenação chama a família para uma reunião, um bate-papo, onde apresenta evidências por meio de notas. Então, a gente está falando de quantificação. Por meio daquela métrica que o aluno é medido, faz com que a família acione um alerta amarelo. Tá? Então, não é por iniciativa. E aí a gente se depara com uma outra barreira, que é a barreira da aceitação. Porque Sim. a família não aceita, embora ela tenha ouvido, tenha entendido, tenha enxergado, mas ela não aceita. Isso é outra questão. Exato. Então, assim, gente, dentro do campo terapêutico, existem diversos casos que chegam para nós de uma queixa, de uma dificuldade na aprendizagem ou de uma dificuldade relacionada ao campo comportamental. E, na verdade, o que traz essa situação em si é um ponto relacionado à família, ao ambiente familiar. Isso é muito mais comum do que se espera, né? Então, quando a gente vai trazer para a família essa questão de, olha, o nosso problema está aqui, o que a gente precisa resolver é isso, a gente bate na aceitação. Ah, mas como assim isso provocou tudo isso? Né? Exatamente. Tem algum caso real que você pode comentar, claro, alterando aí as informações, que teve um resultado bacana quando teve uma iniciativa relacionada com a comunicação, que você se recorde? Sim, sim. Teve um caso, foi bem curioso, ele aconteceu ali por volta de 2010, 2011, olha, há muito tempo atrás, hein? Bastante tempo. Então, era um menino, 9 anos de idade. Na ocasião, ele já estava aí no 3º ano, estudando em escola pública. A mãe trabalhava separada do pai, embora o pai oferecesse aí aquilo que é chamado de auxílio, tá? Auxílio, não auxílio emocional, auxílio financeiro propriamente dito, isso. E ele com uma irmã. E no ambiente escolar, essa criança, ela sempre provocava os demais. Então, quando um coleguinha de trás levantasse para passar, ele punha o pezinho ali no meio do corredor para esse coleguinha tropeçar e aquilo virava uma verdadeira desordem dentro da sala de aula. Mas isso foram com grandes constâncias, tá? Ele subia em cadeira, ele subia em cima da mesa e ele era expulso de dentro da sala de aula. Esse expulso era um convite para que ele saísse vai lá beber e fosse uma água. Tomar uma água. Isso mesmo, vai lá beber, vai lá no banheiro, vai respirar um pouco, Sim. depois você volta. Então, a professora percebeu isso. Só que isso foi um reforçamento que a professora estava dando. Um reforçamento negativo foi o que eu citei ainda há pouco, Sim. tá? E, nesse caso, as notas desse menino eram muito baixas, tá? Quando a família veio me procurar, que na verdade foi a mãe, e aí eu convido, obviamente, dentro do processo terapêutico, que você também faz isso, nós convidamos os pais para participarem desse momento de escuta, porque a gente precisa entender as dores deles também. Sim. Esse garoto, ele falou para mim que ele não sabia ler. Por isso ele fazia tudo isso. Olha que interessante. Era exatamente para sair da sala de aula, para não ter que fazer atividade. Exatamente. E as notas dele eram baixas justamente porque ele não sabia ler e ele não queria deixar isso visto por ninguém. Aí a gente pensa, nossa, mas como que ele chegou no 3º ano? Como que eram as provas? Como que eram as elaborações de trabalhos, de correções, de aplicação, de reconhecimento pedagógico dessa criança? Bem, isso já não compete a nós, Sim. né? Mas trabalhando com ele naquele método, no modelo que eu citei, que a gente trabalha com o jogo, trabalho lúdico, e aí a gente vai brincando para cambiar para o hemisfério esquerdo, que é o de estratégia, de pensamento, de raciocínio. Essa criança, ela aceitou o desafio de começar a ler um livro, mas porque eu me coloquei sentada num tatame com ela no chão, convidei ele a deitar a cabeça no meu colo,
Claro que isso levou um tempo, então a gente está falando de aproximadamente 4 sessões, portanto, um mês completo, tá? Sim. E aí ele começou a se sentir seguro. E nesse estado de segurança, em sala de aula, quando a professora falava assim: hoje nós vamos ler um determinado trecho do livro. Ele levantava a mãozinha porque ele queria ler, ele queria mostrar a habilidade dele. E ele saiu de uma criança perturbadora, disfuncional, com comportamento inicialmente disruptivo, que era o comportamento de demanda de atenção, e ele vem para um estado de, olha, eu quero ser visto, mas agora por um outro ponto de vista. E aí, nesse meio, claro, que passou aí aproximadamente uns 4 meses, então a gente está falando de um semestre inteiro letivo, nós agendamos uma reunião com a escola, onde participou a direção da escola, então Sim. a vice-diretora, a diretora, a coordenadora pedagógica e a professora, onde essa criança recebeu muitos elogios. Passado um ano, essa criança ela recebeu um certificado como melhor aluno da escola. Ou olha seja, a diferença. Olha só. Então, não era somente as dores de ter uma ausência paterna, eram as dores de ser exposto, era a insegurança, era o medo, né? Isso a gente está falando lá de 2010, 2011, né? Sim. E o que muda para o contexto de hoje, gente? Depois da pandemia, nós tivemos assim um salto significativo. Então, as crianças elas não querem mais saber de ler, porque Sim. a informação ela está escancarada e ela vem por meio do dispositivo eletrônico. Inclusive, tenho crianças hoje em dia que elas colocam lá para o Google ler para elas. Então, a tecnologia ela veio também nesse campo aí, trazendo mais dificuldade para as crianças fazerem a leitura, porque o próprio dispositivo já faz isso por elas. E o grande interesse de tudo isso, quando isso ocorre, e por isso veio exatamente a questão do período pandêmico, eu citei um exemplo antes e vou citar um exemplo pós-pandêmico. Pode, claro. Isa? Então, nesse período pós-pandêmico, eu tive um caso bem curioso, foi exatamente o caso de uma criança que não queria ler, porque o negócio dele era ver videozinhos, ver imagens e ver essa condição do Google que lê para ele, propriamente dito. Então, eu falei assim, então tá bom, então a gente vai fazer. Já que você quer dessa forma, então fechou. Só que agora você vai escrever o que você entendeu. Então, eu exigia uma elaboração, mas essa exigência vem por meio de um acolhimento precedente, Sim. de uma escuta que antecede. Então, essa criança, ela se sente encorajada, motivada a escrever. Mas por quê? Porque ela vem para oferecer o amor dela para mim, tá? Por quê? Porque ela se sente tão acariciada no sentido de que ela é respeitada nas suas limitações como ser, que ela fala, nossa, eu vou fazer isso para você. E então ela se esforça e é exatamente o momento que ela aprende. E curiosamente, a elaboração da escrita é o processo mais complexo de aprendizado humano. Exato. É um dos que mais dá trabalho e é inclusive aí nessa etapa que normalmente nós encontramos aí as dificuldades pedagógicas, onde os transtornos dão o oizinho da graça de ficarem mais latentes, mais visíveis, ou que é o momento que, de fato, ali os responsáveis conseguem observar essas dificuldades que, por vezes, já estão ali presentes há alguns anos, mas que eram tampadas, né? Exatamente. Então, para finalizar, que mensagem final você traz aí pra gente relacionada à comunicação para os pais? Bem, primeira coisa, papai, mamãe, aprendam a oferecer uma escuta genuína. Deixem os julgamentos de lado e entendam o mundo do seu filho e da sua filha por meio da idade em que eles se encontram. Então, esse mundo imaginário é muito importante, portanto, oferecer uma escuta genuína, de qualidade, sem julgamento e com atenção é essencial para criarmos laços de respeito, de amor e de vínculo familiar. Muito bem. Eu sou Isabelle.
Ela é Elisiane, esse é o Decodificando Infâncias e nos vemos numa próxima. Tchau! Tchau!